Olá, sejam bem-vindos ao Programa M. Hoje, nessa quarta-feira, a gente fala sobre educação com a Elizabeth Rodrigues. Nosso tema de hoje é o português popular e os erros que nós cometemos no dia a dia. Quais as repercussões desses erros no mercado de trabalho? Como os seus filhos estão falando e escrevendo? Acompanhe o nosso bate-papo e participe com a gente. O Programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso Programa M já está no ar. No dia a dia é muito comum observarmos que muitas pessoas se confundem ao empregar certos termos da língua, ou seja, falando e escrevendo, né? E o MEC distribuiu livros aí para mais de 4.000 escolas públicas e o que a gente acaba vendo são frases como os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. O português popular deve ser aceito ou pode prejudicar o meu filho no momento de inserção no mercado de trabalho? Elizabeth Rodrigues conversa com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Paula. Boa tarde, telespectador. Essa questão do popular versus o culto é uma discussão e uma polêmica bastante antiga. Mas a gente poderia aproveitar para fazer algumas comparações. Nós não vamos, é óbvio, trabalhar no sentido do português castiço e dizer que fulano disse menos e era menos, fulano escreveu caça com 2 S, com C cedilha, porque isso é a mesma coisa de você analisar um carro puxando apenas uma peça, o radiador. Você tem que trabalhar de forma sistêmica para você entender. Então, quando você trabalha como marceneiro, o que é que você faz com o seu instrumento de trabalho? Você procura que o seu serrote esteja sempre afiado. Quando você tem um carro, você procura que o carro esteja revisado, porque ele é o veículo que vai levá-lo aonde você deseja. Quer dizer, então, a língua é o instrumento de comunicação. Ela é uma representação de símbolos. Ela começou no início, na pré-história, eram desenhos, era pictográfica, depois, mais adiante, passaram a ser ideias ideográficas. E os fenícios, que foram comerciantes natos, precisavam sobreviver com maior rapidez. Foi a necessidade de sobrevivência que trouxe à escrita essa forma mais rápida, que é a forma fonético-gráfica. No entanto, esta é a nossa forma de expressar e de ir ao encontro do mundo. E se a gente não azeitar isso, não trouxer uma sintonia fina, será que o rádio, quando a gente vai ouvir um rádio ou um DVD ou alguma coisa, a gente não quer sintonizar para que fique bem claro? Quando a gente vai trabalhar na televisão, assistir aquele seriado que a gente gosta, a gente não quer que a imagem esteja de preferência até digital, a mais perfeita possível. Por que que agora, possivelmente, o governo não conseguiu trabalhar a educação para todos em quantidade e em qualidade e agora vai abaixar o padrão e dizer, não, nós não conseguimos dar leitura suficiente para abastecer todo o processo cognitivo de formação da escrita, então vamos abaixar o padrão. Agora nós pega o peixe, nós pode errar tudo e vamos continuar levando de qualquer jeito. Essa história de importante a se comunicar, isso vale, Elizabeth? Essa coisa toda, por mais que a gente tente não criticar, ou não corrigir, ou não falar mesmo errado, não escrever, algumas pessoas defendem que, gente, olha, não, tudo bem falar a nível de, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico com... me dá um friquiti quando eu escuto certas expressões, mas a maioria alguns professores eu já vi defenderem que o importante é se comunicar. Tu acha que isso vale? Eu creio que a gente deve ter muito cuidado ao dizer vale ou não vale. Por quê? Quando você se inscreve para um campeonato de futebol, você procura quais são as regras do campeonato. E, de preferência, campos de futebol que tenham as linhas demarcadas e que tenham uma trave. Então, parece que entrar no jogo da escrita, deixando as regras frouxas, entrar num jogo de futebol sem saber quais são as regras, se vai ser turno, vai ter retorno, e não tem trave, então eu posso chutar e o gol é mesmo aonde? Então,
eu acredito que as regras para a comunicação existem, a padronização é importante, dessa forma você se faz até comunicar. Eu outro dia vi uma tirinha e que o menino chegou numa quitanda e perguntou: ô rapaz, você tem aí um pastel de R$1? Ele: tenho. Aí ele entregou o pastel para ele, ele comeu. O que é isso? Era uma nota de R$1 dentro, quer dizer, um pastel de R$1. Então, se você não comunica, não se comunica adequadamente, o homem comeu um porco com a cara vermelha. De quem era mesmo? De quem era a cara vermelha? Do porco ou do homem? E aí a gente começa a ver umas coisas que são uns ruídos de comunicação, mas que podem sim. Eu trabalho numa escola e faz uns anos eu recebi um atestado médico de uma aluna que havia faltado. E o médico escreveu: atesto para os devidos fins que a aluna esteve sobre os meus cuidados da data X a Y. Aí eu pensei, será que eu abono as faltas da aluna? Porque sobre é em cima, quer dizer, se a aluna esteve sobre os cuidados dele, ele estava cuidando daqui, ela estava lá em cima, ele não cuidou dela. Porque se a aluna estivesse sob os cuidados dele, ela estaria debaixo, sob os cuidados dele. Aí ele teria cuidado dela. Mas ela esteve sobre os cuidados dele o tempo todo. Então ela estava lá em cima e ele aqui embaixo. Quer dizer, ele não se comunicou para mim, ele não cuidou dessa menina. Então eu desconfiei um pouco da competência daquele senhor. Se ele, com toda a sua trajetória de letramento, não conseguiu se comunicar adequadamente, será que ele realmente conseguiu se comunicar ou trabalhar bem no exercício da profissão dele? Eu fiquei desconfiada. Eu acho que aí, no mercado de trabalho, faz uma diferença. Faz uma diferença. Gente, às vezes, não é raro você encontrar erros de português no currículo. Então, assim, você vai pedir um emprego e você não tem o cuidado de dar uma revisada, tudo. Então, assim, esses erros, eles podem se refletir de uma forma muito negativa na vida profissional, não, Elizabeth? Podem sim. Saramago sempre disse isso. Você tem que limpar o seu instrumento de comunicação, para que ele seja realmente um instrumento que conduza a expressão do significado do que, como você apreende o mundo. Da mesma forma como a gente cuida de estar aqui antes que a gente comece o programa. Os rapazes checam se todos os equipamentos estão de acordo. Está tudo bem para quê? Para que a gente possa se comunicar da melhor forma possível com o público que está aí conosco todos os dias, contigo, comigo às quartas. Mas se você diz, vamos fazer de qualquer jeito, você faz uma coisa que tem uma expressão bem regional no Brasil, que são nas coxas. Nas coxas. Sabe por que a origem da expressão nas coxas? Eu vou dizer para o telespectador, que pode ser que algum não saiba. Quando os escravos ajudavam a fabricar as telhas, na época do engenho, eles usavam as coxas como medida. Pegavam todo o barro, né, e colocavam nas coxas. Então, dependendo do comprimento da perna de cada escravo, cada telha saía de uma forma. Quer dizer, então nós vamos, numa sociedade que estabeleceu os seus signos de comunicação, nós vamos nos comunicar de qualquer maneira, porque o importante é que a gente se comunique. Será que a gente consegue mesmo? E por que existe esse problema? Eu acho que no próximo bloco, além de responder alguma coisa, a gente poderia se perguntar, afinal, tá bom, nós já detectamos. O problema existe, o Brasil tem 4 milhões de analfabetos, tem 17 milhões de analfabetos funcionais, ou seja, aqueles que leem e não entendem o que estão lendo. O número é de uma gravidade extrema. E agora? Por quê? Qual a causa e o que fazer para minorar, minimizar ou solucionar? A gente vai responder isso e mais para você. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com a Elizabeth Rodrigues. A gente está falando hoje sobre o uso do português popular e como os erros podem prejudicar a inserção no mercado de trabalho. Entre outras coisinhas também, né, Elizabeth? É verdade. Bom, vamos falar de uma coisa que eu achei bem grave e foi falado bastante aí na mídia, que foram os erros de português no Enem. Sim. O que foram aquelas provas? Pois é, existe uma tendência atual do Estado de minimizar o erro gráfico, de grafia, em detrimento da compreensão. Só que esses erros, eles dificultam a compreensão.
Afinal, você não consegue representar a ideia de forma... Então, eles trocaram a palavra erro por adequação. Então, esta forma é inadequada. Existe alguma coisa que me causa espécie e que eu preciso dizer? Eles diziam naqueles livros didáticos que foram distribuídos com erros, diziam assim, você pode dizer nós pega o peixe? Aí eles diziam para o aluno, você pode sim dizer nós pega um peixe, mas tenha cuidado para não sofrer preconceito linguístico. Como assim, gente? Quer dizer que ensinar o aluno a falar virou ideologia, o próprio governo dizendo que quem consegue trabalhar para a comunicação correta está desenvolvendo preconceito linguístico. Quer dizer que agora vai ter um processo na justiça contra preconceito linguístico. Eu fiquei muito triste com isso aí. Porque como funciona a questão? Funciona do ambiente de letramento. Nós até já conversamos sobre isso aqui. A criança, quando tem em casa um ambiente de letramento, ela entra na escola com muito mais facilidade. Porque, como disse Vygotsky, é um esquema secundário a escrita. A primeira coisa que a criança faz é fala, desenho, gesto e sinais, etc. Mímicas. Então, isso é o primário. O secundário é como ela transforma essa apreensão de mundo em escrita, com signos. E Piaget diz, você primeiro olha o objeto e você diz, bom, que linda taça tem o programa M. Mas aí você olha e assimila, primeiro o projeto de Piaget. O que é isso? O que é assimilar? É usar os esquemas mentais que eu já adquiri para classificar. Isso aqui é uma coisa comprida, é vermelha, eu classifico. Na hora em que eu ponho esta bela taça, combinando com a minha blusa, eu digo, poxa, um novo esquema mental. O programa M tem uma taça que combina com a minha blusa. Então eu vou passar para o segundo processo, que é a acomodação. Eu vou fazer novos esquemas mentais que eu não tinha. Taça, blusa. Aí, da acomodação para assimilação, eu passo para a equilibração. O que é a equilibração? Eu pegar o novo esquema e confrontar com o velho esquema e transformar no meu esquema. Esse é o processo de assimilação do conhecimento e da aprendizagem, segundo Piaget. Mas vocês viram como até para explicar demora um pouquinho? Imagine para viver. Então, exatamente, uma criança que não tem letramento em casa, não tem um pai que traz para a leitura, o que poderia fazer? Você, por exemplo, telespectador, não aliene o filho das atividades de casa. Tem umas bodas de ouro na família, tem um evento, tem um aniversário, traga a criança para participar da confecção isso chama evento de letramento. Participar de escrever os convites. Não, ele não pode porque ele vai estragar. Ele não pode porque ele vai sujar. Vamos acabar com esse prurido. Com essa história. E vamos trazer a criança para dentro dos eventos de letramento da... Escrever o cartão de Natal, da família. Entendeu? Né? Porque na hora que começa esse processo de letramento, quando a criança entra na escola, ela tem intimidade com o mundo da leitura. E a leitura é o alimento. Por exemplo, nós, para vir aqui todos os dias, tomamos café, nos alimentamos. O alimento do corpo são todos os alimentos sólidos líquidos. Um atleta, quando quer ser um bom atleta, o que ele faz? Ele treina, treina, treina. Então, é o alimento. Eu, por exemplo, posso ser uma pessoa muito religiosa. Qual é meu alimento? Eu oro, oro, oro. Eu posso ser uma pessoa muito filantrópica. Qual é meu alimento? Eu faço muitas boas ações. Sim, eu quero escrever bem. Qual é meu alimento? Vamos ler? A leitura! Vamos ler? A leitura! Se eu não ler, eu não vou ter estruturas gramaticais, eu não vou ter estruturas de concordância, estruturas para saber que não se usa o demonstrativo no lugar do substantivo. Eu não preciso estudar gramática, eu preciso entrar num processo de vivência de leitura. E tudo vai vir automaticamente. A escola, então, entra no momento em que não há o letramento inicial. A escola tem que entrar para tirar a diferença. E o governo precisa fazer democratização da leitura. Como é que é isso? Biblioteca e processo de formação de bibliotecários e de processo de leitura. E depois, em vez de estar anunciando governo X, governo Y, anuncia livro. Anuncia livro. Põe o livro no imaginário da criança. De uma forma que ela sinta vontade, pela propaganda que o governo faz na televisão do livro, de ler esse livro. Então, o livro tem que ser colocado no imaginário da criança. E o que mais? Subsidiar, estimular autor, editora, quem bota a cultura para frente, fazer disso o clima e o ambiente cultural do país. Isso não é filigrana, isso não é maquiagem, isso não é superficialidade. Só assim o nosso povo vai poder compreender a sua realidade, inclusive
para votar melhor, escolher melhores governantes e melhorar o nosso bem comum e a sociedade. A gente tem até algumas imagens aí de alguns erros bem comuns que a gente vê na rua, que são bem engraçados, Elizabeth. Vamos dar uma olhada, vamos ver se o pessoal coloca aqui pra gente. Olha só. Seja bem-vindo com C, que é ótimo, né? Experimente com S. Tem muita coisa que a gente... Experimente. Nossa, a gente vê muita coisa engraçada na rua, a gente ri, mas... O certo não é isso, né, gente? A gente não é rir, nem corrigir, nem nada. É a gente procurar fazer aonde que a coisa melhore. Ir lá na fundação do erro, né? Exato. Então, adote uma comunidade. Você que está escutando o programa. Aliás, nós temos um projeto na TV. Já podemos lançar hoje? Já podemos lançar hoje. Beleza. Vamos lançar hoje. Vamos lá, Paula. Bom, eu e a Elizabeth, a gente está com uma ideia aqui que é o seguinte. A gente montar uma biblioteca M aí em alguma comunidade carente. Então, a gente vai, a partir dessa semana, vai começar a colecionar livros aqui. Você que está em casa e quiser participar, pode doar o seu livro. Os convidados do programa também vão trazer livros para a nossa biblioteca. E no final do ano, a gente vai escolher uma comunidade carente, né, Elizabeth? Exato. E doar, montar uma bibliotecazinha lá para todas as crianças entrarem em contato. Qualquer livro é bacana, principalmente os infantis. Exato. Né? Então, a gente vai reunir, vai arrecadar livros para a gente fazer essa doação. Pois é, e você que está em casa, adote uma comunidade, adote uma pessoa para realmente começar a trabalhar essa questão do letramento na pessoa, a fim de que ela adquira a sua dignidade. Houve uma vez um filme com aquela atriz que fez, ou mesmo que fez Titanic, sim, Kate Winslet. Kate Winslet, que ela foi acusada de mandar matar pessoas na época nazista, porque ela era chefe... O Leitor, o nome do filme. O Leitor, ela era chefe do grupo, só que ela não sabia escrever, ela não podia ter assinado a ordem. Ela foi para a prisão perpétua porque ela tinha vergonha de dizer perante o tribunal que ela era analfabeta, que ela não sabia escrever, que ela não sabia ler. Então é um filme duríssimo, mas que mostra como a falta do letramento, não só a alfabetização, mas o letramento, é um atentado à dignidade humana. Vamos trabalhar para reverter. Esse filme, inclusive, é um livro do Bernard Schlink, é excelente, vou trazer ele aqui depois para indicar para vocês. Pode ler que é uma leitura muito boa, muito bacana. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, na volta a gente continua falando aqui do nosso assunto, porque a gente está falando de filme, de livro, de tudo, você não sai daí não. Estamos de volta aqui com a Elizabeth Rodrigues e hoje a gente está conversando aí sobre o nosso português e aqueles errinhos e errões que a gente lê e ouve por aí. Bom, quais são as repercussões disso aí na nossa vida, no nosso dia a dia? Vamos falar um pouquinho de uma coisa que está bem próximo da gente, que são as redes sociais, né? A internet hoje que faz parte aí da nossa linguagem, que faz parte da nossa comunicação, aliás, e que a gente vê muita coisa esquisita. Vamos combinar que a gente vê muita coisa esquisita. Agora, eu acho que existe uma confusão aí, né, Elizabeth? Existe a linguagem virtual e existe falar errado. Exatamente. Né? O povo aproveita para juntar tudo isso na internet. Exatamente. Quando você tem aula de tecnologia educacional, quando você faz um curso estrito sensu, você tem área, as matérias que estão na plataforma, os professores deixam isso bem claro, que você realmente deve encurtar as coisas para trabalhar de forma mais rápida e eficiente. Agora, isso não justifica o que tem sido cometido de abuso. Eu, por exemplo, sempre que estou num site, eu vejo alguma notícia ou algum evento e depois vejo os comentários. Eu não aguento ver os comentários, porque ele só falta escrever com 3 S's. Porque é uma coisa que eu pergunto, isso aí é minha língua mesmo? Ou é uma outra coisa inventada? Quer dizer, eu não sei por que as pessoas estão deixando. Mas eu penso que a internet e a comunicação nas redes tem todo um momento diferente, que é possível abreviar sim, é possível ensinar signos, trabalhar com signos sim, é possível fazer como se fosse um outro plano. Uhum. No entanto, se você está usando a língua portuguesa, precisa observar os padrões, isso aí é uma coisa fantástica. Agora, falando da questão da etiqueta aí na internet, quando a gente vê essas coisas absurdas aí, vai lá, corrige ou não corrige? Ou é preconceito contra a linguagem? Não, na verdade, outro dia eu estava num lugar, né, enfim, era uma igreja, né, e tinha um anúncio assim: para aqueles que têm filhos e não o sabem, existe uma área de vivência para crianças na paróquia. Quer dizer, para aqueles que têm filhos e não o sabem, existe. Assim?
Quer dizer... Você não sabe que tem filhos? Então, é um exemplo de ambiguidade. Você vê assim, não é só o popular da rua, mas a paróquia estava fazendo uma frase tão ambígua que tinha gente que podia ter filho que não soubesse. Então, você tem que ver que você diz assim, o que é que eu faço, né? Mas, enfim, é muito interessante, né? Porque aí você fica esperando para ver como é que vai funcionar, não é? Essa coisa, as pessoas riem, elas olham, quer dizer, então, eu creio que dentro da rede social, não deve. Não deve. Não é aquele o lugar da correção. Ali é um lugar de você trocar impressões, significados e informações e conhecer pessoas. E é óbvio, outro dia eu estava no computador e meu marido falou, abre o meu e-mail aí e vê uma passagem que eu tenho que viajar agora que eu estou ocupado. E eu... Lá em casa, a questão da confidencialidade é uma coisa séria, é um princípio constitucional. Você tem direito à privacidade. Eu nunca abri. Aí eu abri, em cima tinha um e-mail de uma pessoa pedindo dinheiro para ele. Querido, preciso de dinheiro, não sei o que é PPP. Aí embaixo tinha o que ele pediu. Aí eu disse para ele, olha, eu olhei um e-mail de uma mulher pedindo dinheiro para você, mas não se preocupe, que eu sei que não é sua amante, porque ela, de 10 palavras que escreveu, 9 tinham erro de português, e eu sei que você não suportaria isso. Ele riu. O que eu estou querendo dizer de uma forma brincalhona é que quando você vê as pessoas trabalhando de uma forma que essa forma não está adequada com aquilo que você tem como convicção, você tira. Porque eu não estou dizendo que a questão é o erro, mas a questão vem junto com toda um background que pode ser conforme aquele amigo que você vai ter na rede social ou inconforme aquele amigo que você quer ter na rede social, quer dizer. Isso inclusive gera muita até discussão e briguinha aí, porque às vezes a pessoa vê lá, tá errada, aí vai lá e faz um comentário engraçadinho falando do erro do outro. Então, de repente, isso não é uma boa coisa para você fazer nas redes sociais. Vícios de linguagem e vocabulário regional, são erros graves? Olha, vocabulário regional é algo que deve ser estimulado. Porque a identidade da pessoa está no seu sotaque e no seu regionalismo. Concordo. Às vezes a pessoa se esforça, inclusive eu conversando e lendo os livros de linguística, de semiologia, a gente vê que o importante é que você se comunique corretamente. Então, as pessoas, como é que eu vou trabalhar para eu ter o mesmo sotaque californiano, ou o mesmo sotaque do inglês de New York? Aí eu fico, não, isso não deve ser estimulado. Você tem que falar com o seu acento, com o seu sotaque, porque dentro do seu sotaque, do seu acento, está a sua identidade, está a sua vida, está a sua história. E você não deve renegar a sua história. É igual aquele que passou 3 meses no Rio de Janeiro. Eu queria uma escova para pentear os meus cabelos, porque meus cabelos estão cada vez mais encaracolados. Se ele está querendo assumir o regionalismo carioca porque acha bonito, tudo bem, mas não deveria. Não deveria. Porque se ele é do Maranhão, ele tem que falar ele deveria falar o entendeu? Porque as pessoas querem negar. Então, no Brasil, antigamente, a gente tinha um pouquinho dessa vergonha de ser brasileiro. Agora, como o Brasil está por cima, e no Brasil, você dizendo que é brasileiro, quer em qualquer lugar do mundo, Europa, Estados Unidos, você é mais bem tratado, o brasileiro se assume mais como brasileiro. Então, o regionalismo, eu creio que deve ser estimulado. Normalmente, você deve sim ter suas raízes. Agora, quando você está num ambiente acadêmico, fale a linguagem acadêmica. Quando você está num ambiente profissional, fale a linguagem profissional. Isso tem um ditado que fala assim, when in Rome, do as Romans do. Você está em Roma, você tem que fazer como os romanos fazem, mas sem perder o seu sotaque, a sua história e a sua individualidade. Até porque o nosso sotaque é o máximo, né, gente? Eu adoro maranhês, adoro. E quando eu falo lá fora, o povo acha lindo. Eu acho o máximo, gente. A gente ri, a gente brinca, o pessoal do pão com ovo arrasa com a gente no nosso maranhês, mas eu acho o máximo, eu acho que é a nossa cara, eu acho que não dá pra gente simplesmente virar as costas, né? Para nossa região. E agora dizer, portanto, já que nós não conseguimos chegar ao padrão aceitável da norma culta, vamos falar de qualquer jeito. Agora, como é que nós vai terminar o programa?
Nós vamos terminar dando tchau. Não fica melhor a gente terminar o programa de uma forma mais leve, dizendo: ô telespectador querido, nós o amamos, volte sempre. Para a Paula, todos os dias. Para mim, às quartas-feiras, às 12h30 e mais. Agora, querido telespectador, nós temos uma reprise 12h15 da noite. 12h15 da noite, por favor, gente. Volte conosco sempre, nós estaremos aqui. Nós o amamos. Arrasou, Elizabeth. Gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu tô de volta amanhã. A Elizabeth está de volta quarta-feira que vem. E você fica aí com a nossa programação da TV Guará, ok? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e tenham aprendido aqui um pouquinho também, né? Porque a gente tá aqui é só pra gente aprender. É verdade, inclusive com você. Participe. Participe. Beijo, até amanhã. Até amanhã.